Olá pessoal do segundo ano, Colégio José Danta de Souza. Nessa aula de hoje iremos falar sobre circunferência trigonométrica. Lembrando que nas aulas anteriores nós discutimos razões trigonométricas no triângulo retângulo, relações trigonométricas no triângulo retângulo. Depois estudamos arcos e ângulos dentro de uma circunferência, dentro de uma estrutura de uma circunferência. Trabalhamos com medidas angulares, graus e radianos. Então será necessário agora, no segundo ano, nesse estudo de trigonometria, sabermos executar as transformações, as equivalências necessárias. Precisamos relembrar que π radiano equivale a 180 graus, que π radiano corresponde à medida em radiano de uma circunferência, de uma semicircunferência. E agora a gente vai estudar especificamente a circunferência trigonométrica. O que seria a circunferência trigonométrica, professor? A circunferência trigonométrica nada mais é do que a possibilidade de ampliarmos os conhecimentos de relações trigonométricas em outras medidas angulares, em outros arcos, Além daqueles ângulos agudos existentes no triângulo retângulo e obtusos em um triângulo quaisquer, a gente vai generalizar para quaisquer medida angular. Então vamos lá. Primeiro, o que seria a circunferência trigonométrica? Qual é a característica de uma circunferência trigonométrica? Uma circunferência trigonométrica ela terá sempre raio igual a 1, a sua generalização é raio igual a 1, uma unidade de comprimento, unidade de medida. E, vamos aqui, nós temos aqui na circunferência trigonométrica a introdução do plano cartesiano. Então nós temos aqui, pontos de interseção da circunferência com o plano cartesiano. Nós temos esse primeiro ponto aqui, consequentemente de coordenadas 1 e 0. Por que coordenadas 1 e 0, professor? Porque nós temos o eixo x, nós temos aqui o eixo horizontal, que é o eixo x, pensando no plano cartesiano, e aqui o eixo y, que é o eixo ordenado. Todo par ordenado vem sempre na estrutura x e y. Qual é o valor de x aqui nesse ponto? 1, porque o raio da circunferência trigonométrica é 1. O valor de y, 0, pois o ponto está sobre o eixo horizontal, sobre o eixo das abscissas. Nós temos aqui um segundo ponto, Perceba que esse ponto aqui está exatamente em 1/4 da circunferência trigonométrica. Nós temos aqui um arco de 90 graus, um arco de 90 graus, um arco de π sobre 2 radianos. E as coordenadas desse ponto são 0 e 1, 0 para o eixo horizontal, 0 para a abscissa x e 1 para a ordenada y. Nós temos aqui um terceiro ponto, meia volta da circunferência trigonométrica, menos 1 para x, 0 para y. Por que menos 1, professor? Sentido negativo aqui do eixo horizontal. E 0 para y, porque o ponto está sobre o eixo x. Quarto ponto, nós temos aqui 0 e menos 1. Menos 1, porque agora quem está negativo é o eixo vertical, é o eixo ordenado, o eixo y. 0, pois o ponto está sobre o eixo y. E com isso a abscissa, por isso, na verdade, a abscissa é nula. Ok? E nós temos aqui a volta completa da circunferência, Se a gente pensar aqui na medida em grau da circunferência, 360 graus, o 360 está aqui, a volta completa está sobre esse ponto de coordenadas 1 e 0. Informação importante com relação à circunferência trigonométrica. Nós trabalharemos com dois sentidos. Então, nós teremos aqui o sentido positivo. O sentido positivo é sempre o sentido anti-horário. Então, todo arco positivo ele será medido nesse sentido. Eu tenho que começar desse ponto aqui. Foi uma generalização na estruturação do estudo da circunferência trigonométrica. Aqui nós temos o ponto de origem da circunferência trigonométrica. Sentido positivo, anti-horário, sentido negativo, horário. Então, se buscarmos, por exemplo, um arco de menos 45 graus, menos 45 graus, sentido negativo. Então, menos 45 graus vai estar aqui. E teremos que aprender técnicas de identificarmos a congruência positiva, o arco congruo positivo. Um arco de 120 graus. 120 graus é positivo. Sentido positivo, 120 graus vai estar mais ou menos aqui. Então, 120 graus, um arco positivo que vai estar no segundo quadrante. Outra coisa importante é sabermos identificarmos os quadrantes na circunferência trigonométrica. Perceba que esse estudo da circunferência trigonométrica
é introduzidas as relações do plano cartesiano. E nós sabemos que o plano cartesiano é formado por 4 quadrantes, né? Já que ele é o encontro perpendicular de duas retas. Vamos continuar aqui. Então vai ser importante também situar os ângulos em quadrantes. Então, como foi dito anteriormente, nós temos 4 quadrantes, né? Quando eu introduzo na circunferência trigonométrica o plano cartesiano, nós temos o sentido positivo, e este sentido positivo, a partir da relação da circunferência trigonométrica, né, ou ciclo trigonométrico com o plano cartesiano, divide a circunferência em 4 quadrantes. Nós temos aqui o primeiro quadrante que vai de 0 a 90 graus, ó, sentido positivo. 90 graus em radiana π sobre 2 radiano. A nossa aula anterior, né, o nosso envio anterior foi sobre essa relação entre essas unidades de medidas. 90 graus, π sobre 2 radiano, porque π equivale a 180 graus, 90 metade de 180, π sobre 2. Segundo quadrante vai de 90 a 180 graus, 180 graus ou π radiano, né, utilizando o radiano como unidade de medida. Terceiro quadrante de 180 a 270, 270 graus em radiano, 3π sobre 2, né, 3π sobre 2 radiano. E quarto quadrante vai de 270 a 360. Perceba que o 360 está bem aqui do lado do zero, né? Volta completa. Outra coisa importante na circunferência trigonométrica é sabermos identificar os sinais dos quadrantes. Assim como fizemos no plano cartesiano, temos que executar este mesmo procedimento aqui. Então, nós temos no primeiro quadrante sinais positivos, então mais e mais. Segundo quadrante nós temos negativo e positivo. Professor, por que mais e mais mesmo? Nós sabemos que aqui são pares ordenados. E no plano cartesiano, um par ordenado é estruturado a partir da abscissa e ordenada. A gente chama isso de coordenadas. Vem sempre primeiro o valor de x, depois o valor de y. No primeiro quadrante, ó, os valores de x são todos positivos, os valores de y também. Segundo quadrante, valores de x negativos e o valor de y permanece positivo, os valores de y. Terceiro quadrante, nós temos menos e menos, né? Terceiro quadrante, ó, x, abscissa à esquerda do zero negativa, ordenada abaixo do zero também negativa. E quarto quadrante, mais e menos, nós temos no quarto quadrante x positivo, y negativo. Ok? Então vai ser importante identificarmos os ângulos nos quadrantes, e para identificarmos os ângulos será necessário termos esta relaçãozinha entre circunferência e plano cartesiano e sabermos também os sinais. Então, por exemplo, o ângulo de 230 graus. 230 graus está em qual quadrante, professor? 230 graus é maior que 180, menor que 270. Portanto, 230 graus vai estar por aqui no terceiro quadrante. 345 maior que 270, menor que 360. Portanto, esse ângulo estará no quarto. Importante também estudar simetrias na circunferência trigonométrica. Como ela foi dividida em quarto quadrante, então nós encontraremos arcos simétricos, o correspondente no primeiro quadrante, no segundo, terceiro e quarto quadrante. O que são arcos simétricos, professor? São arcos que formam com o eixo horizontal, com o eixo abscisso, né? A mesma região angular, uma região angular congruente, uma região angular igual. Por exemplo, nós temos aqui no primeiro quadrante, ó, um arco que mede x. Então ele vai aqui de 0 até este ponto, e a medida até o ponto P, né, da origem até o ponto P, e ele vai medir x. O arco quadrante AX, o arco simétrico AX no segundo quadrante, ele vai ter que ter também medida x. Então nós temos aqui, ó, no segundo quadrante, um arco que vai aqui do 0 até o ponto A. Ele sai do 0, sentido positivo, até o ponto A. E este arco é simétrico ao arco que vai da origem até o ponto P. Por que simétrico, professor? Porque a região angular formada por ele, por esse segmentozinho aqui de reta, por esse raio, e o eixo horizontal vai ter medida x também, vai ter medida
congruente a x. Terceiro quadrante, a mesma relação, ó. Então nós temos aqui simetria entre o primeiro e o segundo quadrante. Essa simetria é chamada de simetria em relação ao eixo vertical, então nós temos uma simetria em relação ao eixo vertical. Para quem esqueceu o que é simetria, o que são elementos simétricos, né, o que é ponto de simetria, ponto de simetria vai ser o ponto que vai estar exatamente no centro. Eixo simétrico vai ser um eixo que divide, né, aquela figura em partes congruentes. Então nós temos aqui simetria com relação ao eixo vertical. No terceiro quadrante, nós temos aqui um arco que vai da origem até o B. Este arco que vai da origem até o ponto B, ele é simétrico ao arco do primeiro quadrante. A simetria é com relação ao centro. E por que ele é simétrico, professor? Porque ele forma com o eixo horizontal, ó, um ângulo de medida x. Perceba que nesse caso está mais claro ainda, porque nós aprendemos no ensino fundamental que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, esses dois ângulos aqui têm medidas iguais, como consequência, os arcos serão simétricos. E a simetria do quarto quadrante, aí nós temos aqui um ângulo que vai da origem até o ponto C. Este arco, ele é simétrico ao arco do primeiro quadrante, que vai da origem a P, porque o ângulo formado por este segmento e o eixo horizontal também terá medida x, também será congruente a x. Então vai ser importante identificarmos essas simetrias. Por exemplo, se o ângulo aqui fosse de 50 graus, qual vai ser o simétrico aqui no segundo quadrante? O simétrico vai ser aquele que formará com o eixo horizontal um ângulo de 50 graus. Então, nós temos aqui 180, né? 180 menos 50, 130. Então, o arco de 50 graus é simétrico ao arco de 130 graus. Mesma coisa no terceiro quadrante. Então, ó, simétrico a 50 graus no terceiro quadrante, nós temos 180 mais 50, 180 mais 50, 230. 230 simétrico a 50 graus. E assim sucessivamente no quarto quadrante. O processo se repete no quarto. Beleza? Continuando aqui, né, simetria com relação ao eixo horizontal, já tinha falado sobre isso. Continuando, nós temos agora a extensão da definição de seno e cosseno. Então nós sabemos, nós aprendemos lá na trigonometria do triângulo retângulo, que seno e cosseno são razões trigonométricas, ou seja, são comparações entre dois dos três lados do triângulo retângulo. O triângulo retângulo é formado por catetos e hipotenusa. Então, quando eu comparo cateto oposto à hipotenusa, eu formulo a relação seno. Quando eu comparo cateto adjacente à hipotenusa, eu formulo a relação cosseno. Porém, essa relação é restrita, né? Essa comparação é restrita ao triângulo retângulo. E o nosso objetivo agora é generalizarmos na circunferência trigonométrica. Por que é importante essa generalização? Porque a circunferência trigonométrica, né, é composta por 360 graus, é uma volta completa, além dos arcos côncavos que vão existir a partir da segunda, terceira e quarta volta e assim sucessivamente. Daí nós concluímos que este estudo generalizado vai facilitar, né, vai aumentar as aplicações, as possibilidades de aplicação. Então vamos lá. Circunferência trigonométrica raio 1. Então eu tenho aqui um ponto P de coordenada x, p, y, p. Este ponto P é perpendicular ao eixo horizontal. Eu posso traçar um segmento perpendicular ao eixo horizontal. E perceba que com isso foi formulado o triângulo retângulo. Vou colocar aqui um ponto P', né, para identificarmos os pontos do triângulo retângulo. E nós sabemos o seguinte, ó, a distância de P' até P vai ser de YP. Porque nós temos aqui YP vai estar aqui. A distância de P' até P vai ser equivalente a YP. A distância de P' até o centro da circunferência vai ser de XP. Perceba que nós temos um triângulo retângulo e nós já temos, ó, cateto oposto ao ângulo, aqui está o ângulo, YP, cateto adjacente, XP. E a hipotenusa é o raio da circunferência. Nós vimos que em toda e quaisquer circunferência trigonométrica, o raio será sempre igual a 1.
Continuando aqui o nosso desenvolvimento, ó, temos aqui o ângulo alfa, temos aqui o centro, né, centro θ. Como é que eu vou definir o seno de alfa? Nós vimos lá na trigonometria do triângulo retângulo, né, nas razões trigonométricas do triângulo retângulo, que o seno vai ser sempre a comparação entre cateto oposto e hipotenusa. Neste caso específico, cateto oposto YP, então o seno de alfa vai ser YP sobre hipotenusa. Quem é hipotenusa, professor? 1. Seno de alfa, YP sobre 1, concluímos que seno de alfa vai ser igual a YP. Ó, preste atenção na generalização. O seno de um ângulo contido na circunferência trigonométrica, né, de um ângulo de um arco, vai ser sempre igual à ordenada, ao valor de y para aquele ponto, ok? Então nós já sabemos o seguinte, já deu para perceber uma relação. O seno, ele está relacionado com o eixo vertical, com o eixo y. O seno está aqui, vertical, cateto oposto. E o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto adjacente XP, ó, XP está no eixo horizontal, hipotenusa é um raio igual a 1. XP sobre 1 vai ser igual a XP. Perdão, aqui está YP, pessoal, mas é XP. Então nós temos aqui XP. Então nós já vimos que cosseno de alfa vai ser igual a XP. Generalização, YP seno de alfa, seno eixo vertical, XP cosseno de alfa, cosseno eixo horizontal. Ó, percebam aqui, cosseno vai ser o eixo horizontal, seno o eixo vertical. Então as coordenadas de P será cosseno de alfa e seno de alfa. Ok? Extensão da tangente, né? A tangente, a ideia é a mesma, porém a tangente, como eu relaciono os dois catetos, né? Para eu relacionar os dois catetos, eu vou ter que traçar um segmento perpendicular ao ponto de origem da circunferência trigonométrica. Quando eu traço esse segmento, quando eu traço essa reta, na verdade, perpendicular, eu vou ter como um dos catetos o raio da circunferência. Então, o raio aqui vai ser igual a 1. E as coordenadas do ponto P, que é o nosso objetivo aqui, vai ser xt, yt. Como na tangente nós sempre relacionamos cateto oposto por cateto adjacente, acredito que está claro para vocês que cateto oposto vai ser yt, y tangente, né? O ponto P está aqui, mas para eu chegar na tangente, a tangente é um segmento, é uma reta perpendicular à origem, eu vou ter que prolongar. O ponto P está aqui, eu prolongo o segmento e cheguei na tangente. Então eu já sei que a tangente de alfa vai ser cateto oposto yt, sobre cateto adjacente é igual a 1. Aí nós concluímos que a tangente vai ser igual a yt, y tangente. Ok? Percebam que ó, nós temos aqui a relação de simetria. Ó. A tangente do L, o L é simétrico de P, a tangente de L vai ser yt, né? Vai ser também yt, porém yt negativo. Depois a gente relembra aqui porque a tangente no quarto quadrante é negativa. Simetria no estudo de seno e cosseno, no estudo do seno e cosseno. Então nós já vimos que no segundo, terceiro e quarto quadrante existem arcos simétricos ao do primeiro quadrante. Esses arcos simétricos são arcos que formam com o eixo horizontal uma região angular congruente. Vai ser importante executarmos esse estudo simétrico para identificarmos as razões trigonométricas de arcos localizados no segundo, terceiro e quarto quadrante, respectivamente. Nós já vimos o seguinte, ó, para encontrarmos um arco simétrico ao do primeiro quadrante e no segundo, é só executarmos 180 menos o arco. Por exemplo, se nós tivermos aqui 150 graus, vamos supor que aqui é 150 graus. 150 graus que está no segundo quadrante é simétrico a qual arco do primeiro quadrante? É só identificarmos a região angular
congruente, correspondente. 180 menos 50, 130. Daí a gente conclui o seguinte: 150 graus é simétrico de 30 graus. Se são simétricos, as razões trigonométricas, né, tanto seno, cosseno e tangente, terão valores absolutos iguais. Perceba o seguinte, pessoal, valores absolutos. Por exemplo, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. 30 está no primeiro quadrante. O cosseno de 150 terá módulo, né, valor absoluto, também raiz de 3 sobre 2. Porém, no segundo quadrante, ó, o eixo horizontal é negativo, os valores de x são negativos. Como o cosseno corresponde, né, ao eixo horizontal, a abscissa, então conclui-se que o cosseno de 150 graus será menos raiz de 3 sobre 2. Terceiro quadrante, perceba que o arco está aqui, ele é maior que 180. Então eu preciso descobrir o quanto passou de 180 para chegar no arco simétrico do primeiro quadrante. Como é que eu faço isso? É só pegar o arco x menos 180. Por exemplo, se aqui fosse 235 segundo quadrante, 230 terceiro quadrante, perdão. 235 é simétrico a qual arco do primeiro? É só pegar 235 menos 180. 235 menos 180 vai dar 55. Quase não vai. 55 é simétrico. 55 que está no primeiro quadrante é simétrico a 235 graus, ok? A mesma coisa no quarto quadrante, ó. Se eu tenho aqui quarto quadrante, o arco aqui, ó, eu tenho um arco localizado nesse ponto no quarto quadrante, ele vai ser simétrico a quem no primeiro quadrante? Eu sei que o arco que está nesse ponto ainda não chegou no 360 graus, e como a simetria é com relação ao eixo horizontal, né, eu vou ter que pegar 360 menos o arco. Se o arco aqui for de 340 graus, 360 menos 340 graus, 20 graus. Então, 340 graus é simétrico a 20. Vai ser importante identificar os sinais, né? Percebam que nós estamos estudando seno e cosseno. Cosseno eixo horizontal, seno eixo vertical. E os sinais variam nos respectivos quadrantes. Beleza? Vamos continuar aqui. E por último, relação fundamental da trigonometria, que já foi discutido também lá no trigonometria do triângulo retângulo, e vai ser importante para desenvolvermos algumas situações específicas. Então nós temos aqui, ó, na circunferência trigonométrica, a formulação, né, a construção de um triângulo retângulo. Eu sei que o cateto adjacente ao ângulo, né, aqui nós teremos um ângulo quaisquer, um ângulo simétrico ao do primeiro quadrante. O cateto adjacente será sempre o cosseno de x. O cateto oposto será o seno de x. O cateto oposto vai estar na vertical, o cateto adjacente na horizontal. E nós aprendemos que em todo e quaisquer triângulo retângulo aplica-se o teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenuse é o raio 1, será igual à soma do quadrado dos catetos. 1 ao quadrado vai dar o próprio 1 ao quadrado. Seno de x, né? Seno ao quadrado de x é o próprio seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x. Esta relação é a relação fundamental da trigonometria. O que diz a relação fundamental da trigonometria? Que o quadrado do seno de quaisquer ângulo mais o quadrado do cosseno desse mesmo ângulo, né, será sempre igual a 1. Sempre igual a 1. A gente comprova isso verificando a existência, né, a formulação do teorema de Pitágoras, né, no triângulo retângulo gerado na circunferência trigonométrica e no estudo específico de relações seno e cosseno. Vamos aos exemplos. Então, nós temos aqui, primeiro exemplo, calcule o seno, cosseno e tangente dos ângulos apresentados a seguir. Então, nós temos 120 graus, 210, 240, menos 30 e 7π sobre 4 radiano. Como é que eu vou encontrar seno, cosseno e tangente desses ângulos? O primeiro passo é identificá-los na circunferência trigonométrica, no ciclo trigonométrico. E vai ser importante
saber localizar, né, saber identificar os extremos de cada quadrante, né, de cada intervalo. Então nós temos aqui o primeiro quadrante que vai de 0 a 90 graus, 0 a π sobre 2. Segundo quadrante que vai de 90 a 180, de π sobre 2 radiano a π radiano. Primeiro quadrante, sinais positivos, né? Como seno é o eixo horizontal, a abscissa, então eu vou, cosseno. Eu vou ter aqui cosseno positivo, seno positivo no primeiro quadrante. Segundo quadrante, cosseno negativo e seno positivo. Terceiro quadrante, que vai de 180 a 270, teremos tudo negativo. Então, o seno de quaisquer ângulo localizado no terceiro quadrante, ó, seno segunda coordenada, vai ser negativo. O cosseno de qualquer ângulo localizado no terceiro quadrante também vai ser negativo. E no quarto quadrante, que vai de 270 a 360, nós teremos cosseno positivo, cosseno primeira coordenada e seno negativo. Então, 120 graus, vamos resolver os 120 graus. Vamos à resolução. 120 graus está aqui, 120 graus está no segundo quadrante. Professor, como é que eu vou identificar seno, cosseno e tangente de 120 graus? Primeiro passo é identificarmos o arco simétrico. Ó. 120 graus é simétrico a qual arco do primeiro quadrante? É muito fácil, ó. De 120 para 180, está faltando quantos graus? De 120 para 180, falta 60 graus, né? 180 menos 120, 60. Daí concluímos que 120 é simétrico a 60 graus. Se é simétrico, ele terá seno, cosseno e tangente com o mesmo módulo, com o mesmo valor absoluto. Só preciso saber identificar o sinal. Tá claro o seguinte, como 120 está no segundo quadrante, cosseno é negativo, cosseno primeira coordenada, e seno será positivo. Então, eu já sei, ó, que o seno de 120 vai ser positivo e igual ao seno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Se não lembrar do seno de 60, é só vir aqui na tabelinha de ângulos notáveis, ó. 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente, é só montar a tabelinha cantando aquela musiquinha que você já aprendeu. Seno de 60 é 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Professor, mas eu estou buscando o seno de 120, por que vai ser raiz de 3 sobre 2? Porque 120 é simétrico a 60. 120, o arco que vai da origem do 0 até o 120, ele forma com o eixo horizontal um ângulo de 60 graus. Cosseno de 120, professor, o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Por que o cosseno de 120 é menos 1/2? Porque no segundo quadrante, ó, cosseno será negativo. Cosseno é a primeira coordenada, cosseno e seno. Segundo quadrante, cosseno negativo, então cosseno de 120 menos 1/2. Tangente de 120, ó, tangente de 60 raiz de 3. Por que a tangente é negativa, professor? Nós vimos lá no estudo de trigonometria no triângulo retângulo, né, que a tangente vai ser a razão entre seno e cosseno. Se eu dividir seno por cosseno, ó, eu vou executar a regrinha de sinagem, a divisão. Mais com menos vai dar menos. Daí nós concluímos o seguinte: a tangente no segundo quadrante vai ser negativa, porque nós temos sinais diferentes. Sinais diferentes, resultado negativo, lá na regrinha de sinagem da multiplicação e divisão. Assim como no quarto quadrante, é mais com menos, né? Na verdade menos com mais, porque é seno por cosseno, negativo. Portanto, a tangente será positiva no primeiro quadrante, porque nós temos sinais iguais, e no terceiro quadrante, menos com menos vai dar mais. Não esqueçam que tangente é a razão entre seno e cosseno. Quando eu divido o valor do seno pelo valor do cosseno, eu chego consequentemente na tangente. Vamos para a letra B. Letra B, perceba que eu estou trabalhando sempre com a circunferência trigonométrica, mas não seria necessário, né? É só lembrar os processos de manipulação, de redução do quadrante. Letra B, nós temos o arco de 210. 210 ele vai estar no terceiro quadrante, mais ou menos aqui nesse ponto, né? Não precisa ser exato, 210. Para chegarmos no seno, no cosseno e na tangente 210, eu preciso identificar o arco simétrico, né, a 210 no primeiro quadrante. Perceba que a simetria é com relação ao centro.
210, o arco que mede 210, ele forma com o eixo horizontal um ângulo de 30 graus. Ó. 180 para 210, 30. Nós vimos que para encontrar o arco simétrico, né, para reduzir do terceiro para o primeiro quadrante, é só pegarmos o arco menos 180. 210 menos 180 é 30 graus. Concluímos que os valores das razões seno, cosseno e tangente de 210 terão o mesmo valor absoluto, né, mesmos valores absolutos das razões de 30 graus, né, do seno, cosseno e tangente de 30 graus. Porém, no terceiro quadrante, o cosseno é negativo e o seno é negativo. Como consequência, a tangente será positiva, porque menos com menos é mais. Daí nós temos isso aqui, ó. Seno de 210, seno de 210 vai ser o simétrico do seno de 30. Seno de 30, 1/2. É só ir lá na tabelinha dos ângulos notáveis. Como 210 está no terceiro quadrante, e no terceiro quadrante seno é negativo, menos 1/2. Cosseno de 210, cosseno de 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Por que negativo? Porque está no terceiro quadrante. Tangente de 210, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente no terceiro quadrante é positiva, porque menos com menos vai dar mais. Então, seno e cosseno negativo, tangente positiva. Dá para generalizarmos o seguinte, ó. Sempre que seno e cosseno tiverem sinais iguais, a tangente vai ser positiva. Sempre que seno e cosseno tiverem sinais diferentes, tangente será negativa. Beleza? Vamos para a próxima letra, que é a letra C. Letra C, nós temos um arco de 240 graus. Perdão. 240, ó, também estará no terceiro quadrante. Estará mais ou menos aqui. Cuidado, porque tem algumas pessoas que identificam, né, que calculam que falta para 270. Mas o arco simétrico no terceiro quadrante é com relação ao centro. Então, eu tenho que identificar o seguinte. Qual é o ângulo gerado por esse arco e o eixo horizontal? É só percebermos, é só identificarmos, né, calcularmos na verdade, o que ultrapassou de 180. De 180 para 240, 60 graus, né, mais 60. 240 menos 180, 60. Concluímos que 240 será ou é simétrico a 60 graus. Né? Se é simétrico a 60, terá cosseno, tangente e seno com o mesmo valor absoluto. Percebam, né? Cuidado com os sinais. Terceiro quadrante, tudo negativo. Seno negativo, cosseno negativo. Consequentemente, a tangente será positiva. Qual é o seno de 60? O seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Tabelinha de ângulos notáveis. Negativo para 240, porque está no terceiro quadrante. Qual é o cosseno de 60? Cosseno de 60 1 sobre 2, positivo, para 240 negativo, porque 240 está no terceiro. Por que tem mesmo valor absoluto, professor? Porque são simétricos. Tangente 60, raiz de 3, porque a tangente foi positiva, porque no terceiro quadrante, seno e cosseno têm sinais iguais, e menos com menos dá mais, já que a tangente é a razão entre seno e cosseno. Letra D. Na letra D nós temos o arco negativo, né? Nós temos 30 graus negativo. Nós vimos que o sentido negativo da circunferência trigonométrica é o sentido horário. Então, 30 negativo, ó, eu tenho que seguir aqui o sentido horário. 30 negativo vai estar mais ou menos aqui. Portanto, o arco que mede 30 graus negativo estará localizado no quarto quadrante. No quarto quadrante, nós temos cosseno positivo e seno negativo. Consequentemente, a tangente será negativa. E a simetria, professor? A simetria é fácil, né? Já fazemos direto. Ó. Menos 30 é simétrico de 30. Se eu quisesse identificar o arco congruente, né? No sentido positivo, no sentido anti-horário, né? 30 sentido horário, sentido anti-horário, sentido positivo. Seria 390 graus, né? No caso aqui, seria 330 graus, estou doido. 390 graus é o arco que vai estar aqui. O simétrico lá no primeiro quadrante. Então, nós temos menos 30 graus, que é congruente a 330, porque aqui 360, menos 30, 330.
e 30 graus é simétrico a menos 30 graus. Por estar no quarto quadrante, nós vimos o seguinte, ó, quarto quadrante seno é negativo, então seno de 30 é 1/2, seno de menos 30, menos 1/2. Quarto quadrante, cosseno é positivo, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de menos 30 também será raiz de 3 sobre 2, porque o cosseno é positivo. E tangente de menos 30, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Como 30 negativo está no quarto quadrante a tangente é negativa. Ó, seno e cosseno têm sinais diferentes. Consequência, tangente negativa. Último exemplo, né, nós temos letra E, 7π radiano sobre 4. A dica é o seguinte, se tiver dúvida, transforme, busque a equivalência em graus, né? 7π radiano equivale a quantos graus? 335. Como chegar no 335? É só substituir o π por 180. Ó. Π equivale a 180. 180 dividido por 4 vai dar 45. Toda fração equivale a uma divisão. 180 por 4, 45. 7 vezes 45, 335. 335 estará no quarto quadrante. Estará mais ou menos aqui, ó. Quarto quadrante, nós temos cosseno positivo, seno negativo. Qual é o arco simétrico, professor? 335 graus. O que é que está faltando aqui para chegarmos no eixo horizontal? Ó? É só pegarmos 360, volta completa, menos 335, que vai dar 45 graus. Daí nós concluímos que seno, cosseno e tangente de 335 terão os mesmos valores absolutos do seno, cosseno e tangente de 45. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 sobre 2, no quarto quadrante, seno é negativo. Não esqueçam que seno é a segunda coordenada. Cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, positivo no quarto quadrante. E a tangente de 45, 1. Como a tangente no quarto quadrante é negativa, conclui-se que é a tangente de 335 menos 1. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado. A aula ficou um pouquinho longa, mas vão assistindo com cuidado, né? Se dá uma pausazinha, relaxa. E daqui a pouco eu mando para vocês. Tchau, tchau.